O que você vai criar junto comigo, sem precisar saber nada de programação, sem precisar instalar nada, é fantástico. Nós vamos criar com pouquíssimas linhas de código um sistema inteiro para você criar histórias interativas, jogos de RPG. Quer ver? Eu tenho aqui o cadastrar. No 00, minha casa. Ao norte tem uma estrada. Ok. No norte 1, leste 0, que eu fui para o norte. Estou na estrada. Vamos jogar? Minha casa. Ao norte tem uma estrada. Ao sul não posso ir, ao leste não posso ir. Posso ir para o norte, posso voltar. Posso ir para o norte, estou na estrada. Não tem mais nada. Exportar, importar, está aqui tudo. E eu posso vir e copiar algo que já exista. Nossa aventura começa na estrada da cidade Satal Raiu. Você veio aqui buscando fama e fortuna. Ao sul está o caminho, seguindo para o norte. Está na estrada da cidade. Ao norte você vê a praça. Você vê a praça. Posso vir e posso cadastrar. Depois da praça, no 30, fui além da praça. Ok, vamos lá. Você está na praça. Fui além da praça. Nós vamos ver como criar tudo isso aqui. Um sistema inteiro em que você vai cadastrando cenários e você pode exportar e importar cenários e jogar neles. É uma história interativa que nós podemos construir, inclusive mandar de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra. E esses fontes, inclusive, de tudo que nós vamos criar aqui, também estão no nosso grupo de WhatsApp, se você quiser entrar nele e já pegar tudo pronto. Mas nós vamos criar tudo aqui, não vamos apenas criar tudo aqui, nós vamos ensinar o que cada coisa faz. Nós vamos ensinar programação construindo nesse vídeo este programa. Nós iremos criar um arquivo HTML. Mas não se assuste, um arquivo HTML nada mais é do que um arquivo texto com instruções em HTML e JavaScript que nós vamos mostrar passo a passo para vocês. Aqui eu estou usando um editor chamado Sublime. Se você digitar no Google esse Sublime, você vai conseguir baixar ele. Mas não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, usar o bloco de notas. Você pode usar o bloco de notas, escrever as mesmas coisas e vai funcionar da mesma maneira. A vantagem é que o Sublime já mostra o número de cada linha e já tem toda uma questão de cores que vocês já vão ver que facilita. Mas você pode usar também o bloco de notas. Tudo que nós vamos fazer aqui, você consegue fazer sem precisar instalar nada. Pois bem, nós vamos criar uma página HTML. Nós vamos sempre fazer o mínimo do mínimo, porque eu quero realmente colocar o mínimo de código para nós criarmos este programa. Então, nossa página HTML, ela vai começar simplesmente com o seguinte: HTML, body, barra HTML. Se você nunca viu HTML, e nós vamos ver pouquíssimas coisas de HTML aqui, mas se você nunca viu HTML, você vai dizer, tá, mas o que é tudo isso? É que tudo do HTML é feito com essas tags. Por exemplo, HTML é menor, HTML maior. Então, isto aqui é a tag HTML. Eu abri ela aqui, eu fechei ela aqui. Então, tudo que está aqui dentro faz parte do HTML. E aqui eu tenho body, o corpo, e barra body, fechei o corpo. E tudo, na verdade, tudo que eu vou escrever aqui dentro. Tudo faz parte do meu corpo, do meu HTML. Tem outras coisas do HTML, tem o head, por exemplo, mas não vem ao caso para nós aqui. Eu simplesmente vou criar este HTML com esse body. Eu vou primeiro escrever aqui, olá mundo, certo? E eu vou salvar este arquivo. Eu venho aqui, mas se for no bloco de notas, é a mesma coisa. Vem no bloco de notas e você vai salvar. Salvar como, talvez esteja em português, talvez seja guardar ou salvar como. E eu vou criar num lugar qualquer. Por exemplo, eu estou no meu C. Eu posso, inclusive, criar uma nova pasta. Eu estou dizendo isso porque, para quem está começando, às vezes a parte mais difícil é esses detalhes. Como que eu salvo, como que eu crio, etc. Então, novo, pasta. Vamos chamar de pasta RPG1. E vou nesse RPG1 salvar o rpg.html, que é o arquivo que a gente vai estar disponibilizando para vocês no grupo de WhatsApp. Pois bem, agora vamos ir no navegador Chrome. Eu vou vir aqui, posso abrir uma nova aba. Tá, tu entrou no navegador Chrome, tá? Tu digita C, está no Windows, por exemplo.
C2 /. Ó, eu estou navegando pela minha pasta, a minha do Windows. RPG1. Cliquei no RPG1, cliquei em RPG. Tá aqui. Olá, mundo. Certo? É aqui, então, tudo que eu escrever naquele meu arquivo, rpg.html, eu venho aqui, abro ele e eu estou abrindo o meu jogo. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Pois bem, vamos vir nele e eu vou dizer, por exemplo, eu vou começar a ver alguns novos comandos do HTML. Por enquanto, do HTML. Button. /button. Salvei. Eu tenho o botão. Olá, mundo. Certo? Bom, mas eu não quero o botão Olá, mundo. Eu quero estes botões. Cadastrar, exportar, importar, jogar. Vou criar 3 botões. Cadastrar, exportar, importar e jogar. Certo? Então, no meu arquivo aqui, eu vou ter agora o cadastrar, o exportar / importar e o jogar. Certo? E ainda um avisozinho aqui. Construa seu RPG. Uau! Ctrl S, eu estou usando para salvar, mas pode vir aqui, Save. Cadastrar, exportar, importar. Vou dar um aumento só para ele ficar do tamanho que eu estou usando aqui. Cadastrar, eu apertei o Ctrl mais e o Ctrl menos, só para controlar, para ficar um tamanho bonitinho aqui no nossos testes. Então, eu quero fazer essa linha aqui. O HTML tem um comando que faz essa linha divisória. HR. Vamos aprender mais um comando. HR. Estou usando também alguns comandos antigos do HTML. O objetivo é deixar a coisa o mais simples possível. E salvei tudo isso. Agora, nós temos o seguinte. Nós precisamos que quando eu apertar nesses botões, aconteça alguma coisa. Nós vamos, para isso, primeiro falar sobre funções, que são coisas no JavaScript. Funções, eu posso criar uma função no JavaScript que ela serve para eu fazer alguma coisa. Sempre que eu chamar aquela função, alguma coisa acontece. Então, eu vou criar funções no JavaScript e eu vou mostrar elas funcionando associadas a esses botões. Para isso, eu vou ensinar mais uma coisa para vocês. Estou assumindo que vocês não sabem nada, não tem problema nenhum. Olha só. Botão direito, inspecionar. O que apareceu aqui? E aí que você vem aqui e clica console. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, aqui eu posso executar JavaScript, que nem eu vou executar depois no arquivo. Claro, o que eu executar aqui depois desaparece. Qualquer coisa que eu escrever aqui, quando eu der atualizar a página, ou sair da página, some. O arquivo é o arquivo, cada vez que eu abro o arquivo as coisas estão lá. Mas serve para a gente testar, para a gente ver. Por exemplo, alert olá mundo. Se eu digitar aqui no console alert olá mundo, ele exibe esta página diz olá mundo. Por quê? Porque isso, aqui que eu vou botar a tecla para cima, isso é uma função do JavaScript que já vem pronta, que faz abrir esta janela. Então, agora, a primeira coisa, antes mesmo de fazer esses botões funcionarem, é fazer na própria página aparecer esse tal de alerta olá mundo. Porque se eu atualizar a página, não aparece mais nada. Sumiu aquilo, eu escrevi aqui, some. Mas eu posso no arquivo escrever o alert olá mundo. Vamos fazer isso? Se eu escrever aqui alert olá mundo, sabe o que vai aparecer? Eu vou mostrar para você se eu fizer isso. Alert olá mundo, lógico, né? Assim como eu escrevi construa seu RPG, ele mostrou construa seu RPG. Se eu escrevi alert olá mundo, ele está colocando alert olá mundo. Não, eu preciso usar uma tag do HTML que diga começou o meu programa JavaScript. Essa parte, o que está aqui dentro, é o meu script em JavaScript. Como que eu faço isso? Vamos ver mais uma tag. A tag script, script /script, certo? Então agora eu tenho alguns códigos HTML e eu tenho aqui um script que me exibe alert olá mundo. Vamos salvar, vamos rodar, vamos ver o que acontece.
Agora ele exibiu Olá Mundo. Por que ele exibiu Olá Mundo? Porque eu tenho dentro da minha página HTML um script com um código JavaScript. O que faz esse código JavaScript? Chama a função JavaScript alert Olá Mundo. Assim como se você digitar aqui alert Olá Mundo, ele exibe. Mas eu quero que quando eu clique no botão, ele exibe, por exemplo, alert Olá Mundo. Vamos ver isso agora, então. Nós vamos primeiro criar uma variável. Por exemplo, a variável N1. Let cria uma variável. Variável N1 é igual a 10. Eu tenho um N1. Se você clicar aqui, o console mostra o que é o N1. O N1 é o número 10. Eu vou criar o T1, por exemplo, que é outra variável. E ela recebe uma string. T1 recebe a string Olá1. N1 recebeu o number 10, T1 recebeu a string Olá Mundo. Eu posso, por exemplo, N2, let N2 é igual a N1 vezes 3. Adivinhe só, o N2 tem o valor 30. Eu posso ter o let T2 é igual a Olá Mundo. Eu posso ter o T2 é igual a T1 mais e tchau mundo. Mais, o que é o mais? O mais não soma. O mais soma quando você tem números. Quando você tem strings, ele junta, ele concatena, é o que costumamos dizer. Então, agora, o T2 é Olá Mundo, porque era o valor do T1, tracinho e tchau mundo. Então, eu tenho variáveis e elas servem para guardar valores, elas servem para trabalhar esses valores ou exibir esses valores. Eu posso ter, por exemplo, alert T2, não aspas. Se eu botasse alert, abre aspas, T2, fecha aspas, ele iria abrir uma janela escrito T2. Mas quando eu coloco assim, eu estou dizendo, chame o alert com a variável T2. E ele faz Olá Mundo e Tchau Mundo. Por quê? Porque ele exibiu o conteúdo de T2. Pois bem, agora eu vou falar sobre criar funções. Eu vou criar uma função que exibe um alerta dizendo este é o alerta e mais o que eu passar para essa função. Ela vai se chamar alerta. Eu vou criar a função alerta. Peraí, mas você está criando como let? Sim, porque em JavaScript eu posso atribuir a uma variável um número, um number, uma string, e eu posso atribuir a uma variável uma função. E olha só, então eu vou criar uma função, let alerta é igual, a variável alerta recebe a função, esta função eu coloco do lado esquerdo de uma flechinha, o que vai entrar na função. Por exemplo, aqui que entra na função alert? Uma variável, tem um argumento, um parâmetro, que é o que vai ser exibido no alerta. O alerta, este alerta, aqui também vai receber uma mensagem. E do lado direito, eu vou ter alert. A mensagem é mais mensagem. Criei esse alerta. Olha só o que diz aqui, alerta. Alerta é uma arrow function, uma função que tem uma flechinha. Ela, de um lado, ela recebe essa variável mensagem e ela executa alert, entre parênteses, chame o alert. A mensagem é mensagem. E se eu digitar agora alerta teste, a mensagem é teste. Porque ele chamou a função alerta que eu criei. Ele passou um parâmetro, uma string. Este é o parâmetro, mensagem. O que ele executou? Ele executou alert. A mensagem é concatenado com a variável. Ele executou alert. A mensagem é teste. Criei uma função. Vamos pegar isto aqui e vamos colocar no nosso código da página. Então, eu tenho aqui, eu vou tirar esse alert
e aqui eu criei essa função. Ele não vai executar nada, ele não vai exibir um alerta. Ele vai apenas criar a variável alerta, que é uma função que recebe mensagem e que exibe, que executa alerte, a mensagem é mensagem. Mas o interessante é que eu vou agora aqui no HTML colocar o que ele chama de um atributo do botão, onClick. O onClick é o clique do mouse, é o evento de clique do mouse. Eu estou dizendo no HTML que quando eu clicar no mouse, e aí entre aspas eu coloco alerta. Quando eu clicar no mouse, execute a função JavaScript alerta. Vamos ver o que acontece? A mensagem é undefined. Por que é undefined? Porque é indefinido. Eu não coloquei nada aqui. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, teste. Salvando. Agora exibe a mensagem é teste. Mas o que nós fizemos aqui é uma associação entre o HTML e o JavaScript. Hoje no HTML nós associamos ao evento onClick, chamar uma função do JavaScript. Nós vamos ver agora o contrário. Nós vamos ver do JavaScript escrevermos no HTML. Vamos fazer primeiro a coisa mais simples de todas. Aqui. Eu tenho um comando que é o innerHTML. Ele pode ser para o conteúdo inteiro. Tudo que está aqui, se eu escrever document, é todo esse documento. Document.body. O que é o document.body? É todo o body. É tudo que está entre body e /body. Vamos olhar, quando eu der um enter no document.body, é isso aqui, é todo o meu documento, certo? Todo o meu documento. Document.body, eu posso fazer o innerHTML. Document.body, innerHTML, é tudo isso aqui, é todo o meu arquivo até agora. Mas eu posso também escrever nele. Eu posso, por exemplo, colocar Olá Mundo. Substituir agora o innerHTML, o HTML de dentro do corpo é Olá Mundo. Mas eu não quero escrever em todo, certo? Eu quero escrever abaixo desse HR, eu quero escrever aqui dentro. Então eu vou criar um elemento do HTML e eu vou fazer o innerHTML não do document.body, eu vou fazer o innerHTML apenas deste elemento. Vamos ver como nós vamos fazer isso. Nós vamos ver aqui mais uma tag. Já vimos várias, button, hr, script. Nós vamos ver a div. Div é só para termos uma área no meu HTML. Então eu vou ter um div e um /div. Ok, essa é uma área. Se eu escrever alguma coisa aqui dentro, vai estar embaixo do hr, vai ter alguma coisa. É o que eu quero escrever aqui dentro. Mas eu quero escrever aqui dentro a partir do JavaScript. Então eu preciso de alguma maneira localizar esse div. Eu quero chegar nele e fazer o innerHTML desse div. Não o innerHTML de todo o body. Para isso, primeiro, eu vou colocar nesse div um identificador, ID. Por quê? Porque depois eu vou obter esse div a partir de seu ID. E aí colocar no innerHTML para escrever aqui dentro do div. Assim como antes eu escrevi aqui dentro do body. Então, ID igual a interface. Certo? Div id igual a interface. Vamos atualizar, não vai mudar nada, certo? Tudo bem, não vai mudar nada. Só que olha só, document.body é o meu corpo inteiro. Só que existe, sim, uma forma de eu obter um elemento do documento. Get element by ID. Esta é a função, na verdade, um método para ser mais preciosista, mas é uma coisa que nós vamos chamar que eu vou passar como parâmetro, adivinhe só, interface. E o que ele me retorna? Ele me retorna aquele div. Então, não é o body inteiro, é só este elemento. E este elemento, ponto inner HTML, igual, por exemplo, Olá Mundo.
Olá, mundo. Ah, já sei como escrever na minha página. Não só isso, nós vamos criar uma função para escrever na interface. Vamos fazer isso agora. Então, essa função alert era só uma função de teste, certo? O que eu vou fazer agora, sim, é a função interface. A interface funciona assim. Ela recebe um parâmetro, um argumento. Veja que eu posso botar qualquer coisa como argumento. HTML, qualquer nome. Isso aqui virou uma variável. Ali dentro vai ser uma variável. É o que eu passar para a interface. Interface de X. Bom, esse argumento. Document.getElementById interface.innerHTML é igual a esse HTML. Vamos salvar e aí vamos entender o que faz esta função arrowFunction, que recebe um HTML e faz um document.getElementById innerHTML recebe esse HTML e que eu atribuí à variável interface. Salvei, venho aqui, atualizei e agora eu posso chegar aqui e escrever interface. Olá! Ele exibe ali. Já temos uma das funções do nosso sistema. E não são muitas funções, não falta tanta coisa assim. Aprendemos a escrever aqui dentro. A interface é a função que nós criamos para escrever aqui dentro. Pois bem, agora nós vamos fazer o cadastrar. Eu vou querer que quando eu clique em cadastrar, eu chame o interface e coloque aqui dentro a interface de cadastro. Vamos fazer isso. Então, aqui eu não vou chamar de alerta, eu vou chamar de cadastrar. E não vou passar parâmetro nenhum. Cadastrar. E eu vou criar o cadastrar. Aqui, let cadastrar é igual. Mas ele não recebe nenhum parâmetro. Como é que eu faço o lado esquerdo dessa flecha se não tem parâmetro? Eu boto assim. Significa que não tem nenhum parâmetro. Se eu quiser um parâmetro, eu boto assim. Ou assim. Se eu quiser 2 parâmetros, eu boto assim. Se eu quiser 3 parâmetros, eu boto assim. Se eu quiser nenhum, eu deixo assim. Então, eu chamo cadastrar sem nenhum parâmetro. E é uma função, um arrowFunction, que do lado esquerdo não recebe nenhum parâmetro mesmo. E do lado direito vai fazer o quê? Vai chamar o interface. Certo? Esse é o interface. Só que aqui dentro eu vou colocar o meu código HTML. Para isso, eu vou usar o crase. O crase é tipo abre aspas. Aqui dentro eu boto o que eu quiser. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, vamos só mostrar. Olá, mundo, tá? Só fazer isso. Vamos atualizar. Salvei. Atualizo. Cadastrei. Ele exibe. Olá, mundo. Só que com a crase eu tenho a vantagem que eu posso colocar em várias linhas. E aqui eu vou botar o quê? Eu vou botar assim. Coordenada norte. 2 pontos. BR. O que é o BR? Nova linha. Coordenada leste. 2 pontos. BR. O que é o BR? Nova linha. Texto. 2 pontos. BR. Certo? E finalmente, botão. Incluir. Barra botão. Vamos ver o que aconteceu com isso. Está aqui coordenada norte, coordenada leste, texto e o incluir. O que nós precisamos? Novas tags. Eu preciso, por exemplo, de uma tag que me permita inserir coisas. Eu preciso dessa tag aqui e essa tag aqui. Eu já tenho o botão. Eu preciso essa tag que é o input, entrada de dados, input, entrar, input. E essa que é, são várias linhas, usamos uma outra tag chamada textArea. Então vamos criar essas tags. Vamos lá no código e ver mais tags. Olha quantas tags estamos aprendendo. Input. Certo? Input. Input. E aqui, textArea. TextArea. E o textArea eu vou botar barra textArea. Certo? Vamos ver
Coordenada norte, coordenada leste, texto. Bom, algumas coisas. Primeiro, esses aqui eu queria que ficassem pequenininhos. Eu vou usar um código antigo do HTML só para ser mais curto o código, só para ser simples, porque não é o objetivo aqui ensinar muita coisa de HTML para você, só o mínimo. Size igual a 3. Isso aqui se usava muito antigamente, agora existem outras coisas que usam CSS para definir exatamente como é o layout do input, mas isso aqui vai funcionar. Então, aqui, tá aqui, pequenininho, certo? E esse aqui eu quero que tenha algumas linhas e algumas colunas. Row e calls. Também códigos antigos do HTML. Calls igual a 30, calls igual a 30. Para ser, eu não estou seguindo 100% o padrão do HTML, do 5 de hoje em dia, só estou fazendo uma coisinha rapidinha aqui para nós, né? Mas, tá aqui, certo? Se eu fechar, aqui, eu botei demais, eu quero só 10 linhas. Pronto, ficou melhor, tá? Eu quero um BR para o incluir. Ok, tá. Até para seguir mais o padrão é assim, barra. Olha só, quando eu tenho uma tag que ela é única, ela não tem um barra, o padrão hoje em dia é botar um barra aqui, daí ele já sabe que não tem um barra BR. Ah, é só aquilo ali. Então, a rigor, aqui também deveria ter, porque o input não tem um barra input. Tá, input e tal. Eu vou dar um ID para cada um deles. Por quê? Porque em algum momento eu vou poder precisar que o JavaScript localize esse input do norte, esse input do leste, esse text area, certo? ID igual a norte, que nem a gente fez lá em cima, né? Eu preciso poder com o document.getElementById de norte, pegar o norte, pegar o leste e pegar o texto. Certo? Ok. Então, e eu vou precisar esse botão ter um onClick. O que esse onClick vai chamar? Um inserir. Certo? Por enquanto, eu vou fazer este inserir ser apenas, ó, myArrowFunction, sem parâmetros também, que apenas dá alert inserir, certo? Então, agora, o que nós temos aqui? Nós temos que quando eu venho cadastrar, isso aqui agora eu tenho um ID norte, um ID leste, um ID texto, e quando eu clico em incluir, ele coloca inserir. Bom, agora nós vamos precisar ensinar para vocês uma coisa que são os objetos literais. Porque todo esse cenário ele é guardado num imenso objeto literal. Vamos ver um pouquinho sobre ele. Olha só, no meu exportar, importar. Olha só, eu tenho tudo entre chaves. E tudo entre chaves é o seguinte. Ele tem uma coisa aqui, N0, L0. E aí um texto. Nesse caso é um texto enorme. Aí ele tem o N1, L0, outro texto. N2, L0, outro texto. O que é isso? Isto é uma forma mega inteligente, modéstia à parte, que nós fizemos para navegar por um cenário, usando os tais de objetos literais. Então, primeiro nós vamos ver os objetos literais e depois nós vamos ver como nós construímos um cenário com essas coordenadas usando esses objetos literais. Olha só, vamos inspecionar aqui. Vamos vir no console. Um objeto literal, então vou criar uma variável que vai ser um objeto literal. Objeto literal 1, certo? Ele é definido entre chaves, certo? E entre chaves ele pode ter vários elementos, vários valores. Cada valor tem a chave daquele valor e o próprio valor. Então o que pode ser essa chave? Pode ser, por exemplo, x, 10, y, 2.20. Então eu tenho a chave x e a chave y. Então, por exemplo, eu posso ter o objeto literal 1. Ó, se eu for olhar ele aqui, é isso. Ele tem uma chave x, uma chave y. Eu posso, por exemplo, acessar objeto literal 1.x. Vai me retornar 10. O objeto literal 1.y vai me retornar 20.
Eu posso também acessar assim, ó, exatamente como ele já mostrou. Objeto literal 1, entre colchetes x, vai me retornar x, y, vai me retornar o 20. Pode ser, inclusive, de uma variável. Let variável igual a x. Objeto literal de variável vai retornar 10. Se a variável, agora eu já criei ela, só vou botar variável igual a y, o objeto literal da variável agora vale 20, porque é o objeto literal 1, numa vez era de x, noutra vez era de y. Então, o que acontece aqui? Que tipo de objeto literal eu vou criar? Olha o meu truque. Norte 0, leste 0, teste, ou início, vírgula. Norte 1, leste 0, fui para o norte. Norte 2, leste 0, fui mais para o norte. Norte 2, leste 1, agora fui para o leste. Tá? Vamos supor que eu criasse isso aqui. Esse objeto literal, ou até poderia chamar de mapa, let mapa, olha só. Esse mapa agora, se eu disser mapa de norte 0, leste 0, é início. Norte 1, leste 0, fui para o norte. E se eu dissesse norte 1, leste 1, undefined, eu já sei que não tem. E aí eu posso dizer aquela mensagem, você não pode ir para esse lado, porque não tem aquele elemento no meu mapa. Então, com essa estrutura, eu consigo construir toda a minha navegação e fazer todo um processo. Então, o que eu preciso para isso? Eu preciso transformar dos números nessas chaves, colocar esse texto como isso aqui e ir construindo o meu objeto literal. Para isso, nós precisamos aprender mais algumas coisas também, além do objeto literal em si. Nós precisamos, por exemplo, obter esses valores. Como que eu obtenho esses valores? Bom, uma parte a gente já pode imaginar, né? Document.getElementById de norte, certo? Tá aqui o norte. É o inner.html? Não, o inner.html seria alguma coisa que eu colocasse aqui dentro. Não, não é. Eu quero o valor que eu preenchi. É o value 23. Se eu colocar 1, o value é 1. Então, olha só. Eu vou ter uma função, quando eu clicar no incluir, que vai pegar o document.getElementById de norte, vai pegar o document.getElementById de leste, vai pegar o document.getElementById do texto e vai incluir no meu objeto literal. Bom, aí nós temos que ver como que eu incluo uma coisa no meu objeto literal. Como eu incluo mais um valor no meu objeto literal. Aí eu tenho que fazer o seguinte, olha só. Agora eu vou criar um objeto literal que tem x e y e depois vou incluir o z. Certo? Vou ensinar como nós fazemos isso, porque depois nós vamos fazer isso também no nosso objeto literal com todo o cadastro de todas as informações. Vou criar o ponto, let ponto igual a x 2 pontos e 1, y 2 pontos 3, certo? Está aqui o meu ponto, com x, com y. Eu quero criar um ponto que tenha x, y e z. Eu vou criar um ponto 2 com x 2 pontos 1, y 2 pontos 3, z 2 pontos 10. Criei um ponto 2 com x, y e z. Mas eu queria pegar tudo que está em ponto e mais o z 2 pontos 10. E aí existe um tal de operador spread. O operador spread é assim, 3 pontinhos e ponto. Se eu fizer assim, ele vai dar erro. Ele é usado dentro de estruturas, como por exemplo, dentro de um objeto literal. Se eu colocar ponto, 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 ponto aqui dentro, ele substitui x 2 pontos 1 e y 2 pontos 3 por ele. Olha só, let ponto 3 é igual a ponto, 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 ponto,
vírgula, Z 2.9. O ponto 3 agora teve esses três elementos. Se eu quisesse criar um let ponto 4 igual a ponto 3, vírgula, cai 2 pontos 10. É como se eu estivesse dizendo ponto 4 é igual a ponto 3 é x 2 pontos 1, vírgula y 2 pontos 3, vírgula z 2 pontos 9, vírgula k 2 pontos 10. É como se eu tivesse escrito isso. Esse ponto aqui substitui por todo o objeto literal. E como eu faço para o ponto receber um zero? Fácil. Eu já criei o ponto, então não vou usar o let. Mas eu vou dizer que ponto é igual ponto, vírgula, z 2.5. Agora, o ponto tem mais um elemento, o z. Eles têm o x, o y e agora o z. Certo? Então, tudo isso nós vamos usar agora para criar o nosso inserir. Mas eu tenho um problema. Até agora, eu vi o arrow function executar um único comando. E agora eu tenho que executar vários. Para executar vários comandos, eu vou criar um bloco. Um bloco eu crio com essas chaves. Então, aqui tudo que eu colocar nestas chaves vão ser comandos do meu inserir, da minha arrow function, que eu atribuí à variável inserir. Vamos agora pegar o valor de norte, o valor de leste, o texto, e inserir num cadastro. Ah, mas que cadastro é esse? Bom, primeiro, então lá em cima, primeira coisa, let cadastro é igual um objeto literal vazio. Não tem nada nele, porque eu ainda não inseri nada. E aqui eu vou inserir no cadastro, mas primeiro eu vou ter o n é igual a document.getElementById norte.value. Que eu vou só reduzir só para vocês entenderem que não está uma nova linha, é só porque caiu ali. Last, L. E agora, opa, e a let texto é igual a mesma coisa, só que de texto. E agora, cadastro é igual a cadastro, vírgula. E agora? Agora eu tenho um problema, porque eu preciso definir aqui a chave, tá? Eu vou fazer esta chave ser apenas o valor de n, tá? Só para um teste. O valor de n, não n. Se eu botasse n, seria n. Não, eu quero o valor de n valha texto. Olha só. Por que isso? E depois eu vou chamar cadastrar de novo, porque daí eu quero que ele refaça toda a interface. Tá? O valor de n, tá? Lembrem disso. Então, olha só. Eu vou salvar, eu vou vir aqui, eu vou cadastrar, eu vou botar, ó, n, norte 0, leste 0, texto, casa, incluir. Olha só, eu vou vir aqui e colocar norte 0, leste 0. Incluir norte 1, leste 0. Tá? Olha só, clique em cadastrar. Eu estou colocando o valor de norte como a chave naquele objeto literal, que antes era x, y, z. Aqui vai ser o valor de norte, que eu posso botar, por exemplo, norte 0, leste 0. Vamos dizer, início do jogo. Incluir. Norte 1, leste 0. Fui para o norte. Incluir. Olha só, quando eu vier aqui colocar cadastro, eu tenho norte 0, leste 0, início do jogo.
norte 1, leste 0, fui para o norte. Só que eu queria que isso fosse feito se eu colocasse 0 e 0, ou colocasse 1 e 0, para não ter que ficar digitando isso aqui. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de mais uma função. Uma função que pegue números e transforme nessas strings. Então, vamos criar esta função. A função converte posição. Para isso, nós vamos ensinar mais uma coisa. O operador ternário. Sabe o que é o operador ternário? Olha só. Eu vou primeiro criar um... Ó, o converte 1, certo? É igual, recebe um x e retorna o seguinte. Se x maior que 0, interrogação, norte. Se x menor que 0, interrogação, abre aspas, S, 2 pontos, abre aspas, norte. O que é esse converte 1? O que é esse interrogação 2 pontos? Eles chamam esse aqui interrogação 2 pontos como operador ternário porque ele tem 3 elementos. Um teste, x é menor que 0, pode ser verdadeiro ou falso. X pode ser menor que 0 ou não. Um sul, um S, uma resposta e um valor. Olha só, o que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, x menor que 0. Por que menor que 0? Porque eu posso querer ir para trás também. Então, eu já estou pensando 0, 0, mas eu posso ter 1, 2, 3, 4, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se o operador ternário, que é esse aqui com interrogação e 2 pontos, ele faz o seguinte. Se isso é verdade, é esse valor. 2 pontos é este valor. Então, assim, eu estou dizendo assim, converte 1 tem o x. Se x menor que 0, é S. Se não, é N. Converte 1 de 10, é N. Converte 1 de 1, é N. Converte 1 de menos 1, é S. Porque ele fez o teste. X é menor que 0? Sim. Então veio depois da interrogação. S. X é menor que 0? Não. Então veio depois dos 2 pontos. É o N. Este é o operador ternário. Nós vamos usar o operador ternário para criar um tal de converte posição. O converte posição recebe uma posição que vai ser um objeto literal com o N e o L, o norte e o leste. E ele vai construir a nossa string N0, L0. Vamos fazer isso. Não vai ser tão difícil quanto parece. Olha só. Venho aqui e crio let converte posição. É igual, eu tenho um ponto, tá? E agora? Ponto, norte. Mas lembra que eu fiz x, y, z? Esse aqui vai ter n e l. Ponto, n menor que 0, interrogação, s, 2 pontos, n. Tá? Isso, então, vai ser a primeira letra da minha string. Vai ser S ou vai ser N. Depois vai ser o quê? P.N. Se for, então, o P.N for 10, ele vai criar a string N10. Se for menos 10, ele vai criar a string mat.absoluto de P.N. Porque tem que ser positivo. Se for menos 10, eu não posso ter o tracinho. Eu quero que seja S10 mais P.L menor que 0 é oeste, se não é leste, mais mat.abs. O que é mat.abs? Valor absoluto de P.L. Então vamos agora salvar e testar esse converte posição, para entender bem o que ele faz. Converte posição, e eu vou passar com norte 2 pontos 10, vírgula leste 2.5, certo? O que eu estou passando aqui? Eu estou passando um objeto literal, N10, leste 5. O que ele faz? Ele criou N10, L5. Mas e se o norte fosse menos 10?
ele criaria o sul 10, leste 5. Tá entendendo? Conforme o valor, o converte posição simplesmente criou o que eu vou usar como chave do meu cadastro. Então agora eu venho aqui, em vez de ser N, é converte posição de um objeto literal, que é o quê? N, dois pontos, N, vírgula, leste, dois pontos, leste, N, dois pontos, N, L. Então, N é um valor, L é um valor. Eu vou chamar o converte posição, que vai transformar esses dois num N0, L0, N5, L3, etc. E isso eu vou incluir como mais um item no meu objeto literal. Vamos salvar? Vamos testar? Vamos cadastrar 00, minha casa. Incluir. 0 para o norte. Incluir. Vamos ver o que tem agora no nosso cadastro. Olha só, N0, L0, minha casa. N1, L0 para o norte. Eu estou criando o meu cadastro. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos exportar e importar esse cadastro e depois criar o jogo em si. Olha só, existem dois comandos que vão ser muito úteis para tornar muito simples o meu exportar e importar, que é o JSON. E eu não vou entrar aqui no que é o JSON, mas nós temos um vídeo sobre isso. Se você quiser assinar nosso canal, também vou botar no comentário um vídeo sobre isso, um vídeo sobre o Arrow e uma surpresinha no final desse vídeo para vocês acompanharem um outro jogo. Mas vamos lá, eu tenho JSON.stringify, stringify, que transforma em string. JSON.stringify de cadastro retorna uma string com todos os dados. E eu tenho o JSON.parse. O JSON.parse disso aqui retorna a minha estrutura de dados. É esses dois comandos que eu vou usar agora no exportar e importar. Prestem bem atenção. Exportar. Vamos vir aqui. OnClick igual a exportar. E vamos criar o exportar. Let exportar é igual a o quê? A nossa interface, certo? E nesta interface nós vamos ter um text area. Text area. Já sabem que nós vamos ter um ID, né? Nesse text area. O ID cadastro. Vamos colocar um host 10. Vamos colocar um cost 50, 10 linhas, 50 colunas, certo? E esse text area, aqui entre o text area e o barra text area, vai ser o conteúdo. Por exemplo, só para deixar claro, eu vou colocar Olá Mundo primeiro, certo? E vou criar também um BR e um button. Um button, onClick. Então já sabemos que vai ter uma função do JavaScript chamada importar. Importar barra button. Tá? Mas nós não vamos implementá-la agora, nós só vamos olhar. Olha só. Tá aqui, coloquei isso aqui e tem um Olá Mundo. Mas eu não quero o Olá Mundo, eu quero o JSON.stringify do cadastro. Bom, e aí nós vamos ver uma outra característica da crase. Lembra, estamos usando a crase para colocar o text area, Olá Mundo, text area, toda essa interface. Então nós vamos vir aqui, inspecionar. Olha só, eu posso ter, por exemplo, let x igual a 10. Ok? E eu posso ter let, ou mesmo, pode ser um let y, um alert. Alert, crase, o valor de x é... E eu posso fechar a crase e botar mais x, mas eu posso também fazer o seguinte, é $x. Quando eu faço o dólar e entre chaves, significa que o que está aqui dentro, ele é
compilado, ele até significa que o que está aqui dentro é avaliado pelo JavaScript. Ah, é x, ok, a variável x é 10. Se eu fizer isso, ele vai botar o valor de x é 10. Não só isso, mas inclusive eu posso usar, por exemplo, converte posição de norte 2, L 2.2, certo? Isso é isso aqui. Eu posso ter um alert converte posição. O valor de x é N2, L2. Então eu posso colocar entre dólar e chaves uma chamada para uma função JavaScript. E ele vai substituir pelo retorno dessa função, certo? Isso no crase. Aspas simples não permitem isso aqui, mas o crase permite. Então vamos usar isso para colocar o JSON.stringify de cadastro aqui, em vez de Olá Mundo. Simplesmente não é Olá Mundo. Eu vou colocar aqui dólar chaves JSON.stringify de cadastro. Só isso. Vamos testar? Exportar, importar. Ah, por que está vazio? Está vazio porque eu não cadastrei nada. Se eu cadastrar 00 minha casa, 10 fui para o norte, exportar, importar, aqui, minha casa, fui para o norte. E agora eu posso simplesmente pegar este texto, dar um Ctrl C, abrir um bloco de notas e colocar um Ctrl V e salvar no meu computador, mandar por e-mail para um amigo, posso fazer o que eu quiser. Eu tenho toda a minha história interativa aqui, todo o meu RPGzinho aqui, que eu criei esse cadastro e eu posso exportar. Mas eu também preciso saber importar. Não tem problema. Vamos criar agora o importar. Vamos então fazer o importar. Ele já é chamado aqui, eu só preciso criá-lo. Importar é igual, não recebe nenhum argumento, e cadastro recebe JSON.parse do que? Adivinhe só. Document.getElementById de cadastro. Certo? Então, quando eu chamo importar, o cadastro recebe o parse do que tiver aqui, cadastro.value. Faltava o ponto .value, certo? Vamos testar? Eu venho aqui, eu crio um cadastrar. 00 minha casa. Ok, incluir. Exportar, importar, está aqui minha casa. Não, nossa casa. E eu venho e importar. Será que funcionou? Ó, cadastrar, exportar, nossa casa. Quer dizer, quando eu clico no importar, o que está aqui é transferido. Eu poderia, inclusive, criar vírgula. N1, L0. Claro, daí eu não posso errar nada, né? 2 pontos, fui pro norte. Tudo bem, importar. Ó, cadastrar, exportar, tá aqui a minha string com os dois objetos que eu salvei. Eu posso salvar e eu importei para dentro da minha estrutura. Agora, o que nos falta? Apenas o jogar. Agora nós vamos fazer o jogar. Primeiro, eu vou ter que ter aqui um onClick jogar. OnClick igual a jogar. E agora nós vamos criar o jogar. Bom, mas antes mesmo de pensar no jogar, vamos pensar no seguinte. Eu estou andando, certo? Eu vou para o norte, eu vou para o leste. Então eu tenho que saber onde eu estou. Eu tenho que ter o cadastro, que ele está importando, exportando e tal. Mas eu também tenho uma outra informação. Eu tenho a informação da minha posição. Posição é igual a N2.0, L2.0. Esta é a minha posição. E agora, tendo essa posição, eu vou ter o meu jogar. Let jogar é igual, não recebe algum parâmetro, mas tem várias coisas aqui. O que é essas várias coisas? Primeiro é só uma, a interface com a nossa classe. Então vamos criar nossa interface,
que vai ter button, onClick. Agora, o onClick, eu vou criar 4 funções, norte, sul, leste, oeste, porque é isso que vai ser os botões, né? Norte, sul, leste, oeste. Não, eu já vou criar uma única função dizendo o que eu estou andando no norte e o que eu estou andando no leste. Eu vou criar a função move, agora com 2 parâmetros. 1,0, por quê? Porque é o primeiro que vai ser o norte. Barra button, certo? Este norte, eu vou mover 1 para cima no norte. E o sul, eu vou mover 1 para baixo no sul. Sul, leste e oeste. Então, estes aqui, eu não ando nada para o norte. Eu vou andar para o leste e para o oeste. Observe que eu poderia, inclusive, criar botões para o nordeste, sudeste e simplesmente ir para outras posições. Eu estou navegando por um mapa que nós vamos construindo. Além dos botões, nós temos também uma outra coisa que é o seguinte, é a informação, o texto, né? Eu vou criar um div id igual a o nosso texto, pode ser barra div, certo? Então agora eu tenho os botões e o texto. Eu vou só chamar isso aqui. Então vamos lá. Observe como eu sempre testo cada coisa. Ó, tá aqui norte, sul, leste, oeste. Por que não apareceu nada aqui? Porque o div está vazio. Mas está aqui o norte, sul, leste, oeste. Se eu chamar eles, vai dar erro, porque eu não criei a função move. Eu vou criar a função move agora. A função move, let move, ela recebe, ó, eu tenho que botar porque eu só não boto os parâmetros se é um único parâmetro, mas são 2, norte e leste. Então eu tenho que botar entre parênteses, ó, norte e leste. Bom, primeiro eu vou ter uma mensagem, uma string vazia, porque às vezes eu exibo uma mensagem, quando eu não consigo ir. E agora eu vou ter a minha nova posição. O que é a minha nova posição? É uma posição para onde eu quero ir. Para norte, para o leste e tal. Ela tem um N e ela tem um L. O N é a minha posição.n mais o meu N aqui. Então vai subir ou diminuir a posição.n, ou ficar igual. E o L é a minha posição.l mais L. Então, este aqui, o nova posição, se eu estou em 0, 0, o nova posição vai virar 1, 0, se eu clicar no norte, vai virar menos 1, 0, se eu clicar no sul, vai virar 0, 1, se eu clicar em leste, etc. E agora eu vou fazer um if cadastro do que converte posição de nova posição. O que é o cadastro converte posição de nova posição? Veja, o converte posição, vocês lembram? Eu vou virar justamente N0, L0. E agora, cadastro de N0, L0. Se o meu if, que ele faz um teste, if tal coisa, estou testando. Se não existir, ele não vai entrar aqui. Ele só vai entrar aqui se existir. Se existir, se der positivo, se tem algum valor, por exemplo, no N0, L0 ou no N1, L0, tem algum valor em cadastro, converte posição de N1, L0? Tem. Se tem, eu vou executar coisas. Eu vou executar posição igual a nova posição, certo? Se não, eu vou dizer que mensagem é não foi possível ir nesta direção. Por que que não foi possível? Porque não existia nenhum cadastro com aquela chave. Que chave? Aquela posição N tal, ou S tal, L ou A tal. Aquela posição no meu cadastro. Então, não foi possível ir nessa direção. E agora eu tenho que exibir. Eu tenho que chamar o exib. O que é o exib? O exib vai mostrar no meu texto o meu cadastro de converte posição. Ele vai mostrar o texto. Ele vai mostrar aquele texto. Vamos chamar o exib, só que assim,
Esse exib eventualmente vai mostrar essa mensagem também. Não foi possível ir nessa direção. Se deu erro, ele vai mostrar essa mensagem. Então nós vamos simplesmente agora criar o exib. Let exib é igual mensagem. E observa que vai ter uma coisa ainda para fazermos. Document.getElementById de texto. O que é o texto? É isso aqui. Eu quero escrever agora aqui dentro. Get de texto. Ponto inner HTML é igual ao quê? A crase. Vamos dar um BR. Agora vamos fazer uma coisa. Eu quero botar uma coisa em vermelho. Isso aqui é HTML, CSS. Não vamos entrar muito aqui, né? Mas existe o span, que é para tu colocar algum elemento, e o style, que é um negócio do CSS, que permite, por exemplo, colocar uma coisa em vermelho. Eu não usei quase nada de CSS, usei até alguns comandos HTML antigos para não usar CSS, mas agora realmente preciso. Dólar, mensagem. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando em vermelho a mensagem, se ela existir. Se eu colocar uma mensagem, aqui não foi possível nessa direção, ela vai aparecer nesse estilo, esse style, que é o tal do CSS, nesse estilo da cor vermelha, tá? E, além disso, mais um BR e dólar cadastro converte posição de posição. Vamos ver o que acontece aqui. Salvo. Vamos criar dois. 0, 0. Casa. 1, 0. Norte. Ok? Ó, aqui. 0, N0, L0 casa. N1, L0 norte. Jogar. Não apareceu nada. Sim, eu não fiz aparecer nada. Mas se eu clicar norte, ele aparece norte. Se eu clicar sul, casa. Se eu clicar sul de novo, não foi possível ir nessa direção. Por que não foi possível ir nessa direção? Porque ele tentou gerar o sul 1, L0, porque ficou negativo, ficou menos 1 e 0. Ou, ó, casa norte, leste, não foi possível. Oeste, não foi possível. Sul é. Eu não me mexi. Por que eu não me mexi? Porque ele fez o if e ele só se ele consegue, ele altera. E agora vamos resolver os últimos detalhes, que são o quê? Bom, quando eu clicar em jogar, eu quero chamar o exib. Não só isso, mas eu quero chamar o exib com uma string com uma mensagem vazia. E aqui eu também preciso fazer, quando eu importar, aqui eu vou colocar entre chaves, porque agora eu quero colocar um novo comando. Que novo comando é esse? Gente, se eu importar um novo elemento, na verdade eu posso estar navegando por um jogo, aí quando eu importar, eu preciso colocar, é mais lógico, eu colocar a posição como 0. Posição é igual a norte 0, L 0. E inclusive, faz por exemplo sentido, talvez eu já clicar em jogar. Importei e já começo a jogar. Vamos ver como ficou? Atualizo, importar, vou importar uma coisa e já comecei a jogar. Norte, sul, norte, norte, norte. Não foi possível ir nessa direção. Eu posso vir aqui, cadastrar novos elementos, vir aqui e ele sempre me mostra, eu posso copiar, salvar um arquivo. Mais adiante, no dia seguinte, eu posso importar do arquivo daqui e continuar construindo minha história interativa. Claro que é uma interface simples, mas vocês podem sofisticar, vocês podem fazer com que, não, vamos criar agora a estrutura para ele poder pegar objetos, vamos criar outros comandos. Sim, você pode construir um sistema de um RPG, de um jogo de texto, uma história interativa muito mais sofisticado do que essa, mas com pouquíssimas linhas e nas quais nós ensinamos tudo para vocês, fizemos isso aqui. Gente, estamos falando de um programa de menos de 80 linhas. De código tem umas 60 linhas.
de código e tudo foi explicado. Tudo, eu espero, vocês conseguiram entender. Este código inteiro está, se vocês olharem a descrição, existe um grupo de WhatsApp. Naquele grupo de WhatsApp, a gente coloca os fontes desse programa e de outros programas também. Outros programas já falam sobre isso, mas primeiro, gente, é mais de 1 hora. Eu gastei horas construindo isso aqui. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas a programar. Se você quer me ajudar no meu trabalho, curta, inscreva-se, marque o sininho, pois eu estou sempre produzindo novos conteúdos para vocês. E, como eu falei, no grupo de WhatsApp tem esse fonte e também outros, porque aqui no final vocês vão ver também um vídeo de um outro jogo. Este é um jogo mais com animação, uma nave pousando, que com o mouse você liga, desliga o motor e tem que controlar a velocidade que ela cai, e que é construída toda ela da mesma maneira com esse aqui. Passo a passo, ensinando programação enquanto ensino vocês a construir o programa. Então, fica o meu convite, curta, inscreva-se, comente, divulgue por aí e assista também o nosso vídeo de outro jogo, o jogo de uma nave pousando. Muito obrigado.